A paz do Senhor para todos, amém? Irmãos, estou mais uma vez aqui no canal Alimento do Céu para compartilhar com vocês, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, um recado através de uma revelação em sonhos que o Senhor me deu ontem, dia 16 de abril de 2020. E o Senhor pediu para eu passar esse recado, né, para frente. E o Senhor pediu para você, né, que aceitar essa palavra, para você também passar para frente. Amém? Irmãos, eu sonhei que eu estava no monte de oração. E eu me posicionei em vários lugares do monte. E em cada lugar do monte que eu me posicionava, eu cantava um hino da harpa para Deus. Quando de repente eu estava em certo lugar cantando para Deus, aparece a mão de Deus escrevendo na terra, no lugar onde eu estava. E eu sabia que era um recado que ele estava escrevendo. E ao mesmo tempo que eu via ele escrevendo, eu ouvia ele dizendo para mim o que ele estava escrevendo. E ele estava falando a respeito do namoro cristão de hoje. Quando ele terminou de escrever, ele me mostrou em visão, no sonho, uma imagem de um namoro cristão de hoje. A namorada estava literalmente com uma blusinha mostrando, né, toda a nudez dos seus seios, né, provocando através da sensualidade, sabe? Ela estava mostrando a sua nudez para o seu namorado. E o namorado, ele estava apalpando o bumbum da sua namorada. Era um relacionamento sem regras. Era um relacionamento com práticas como se para eles fossem normais. E os dois estavam gostando daquilo que estava fazendo. A mulher estava gostando de mostrar a sua nudez para o namorado, como o namorado também estava gostando de apalpar o corpo da namorada, né? E Deus me dizia dessa forma: Você está vendo isso? Agora me diga, ele dizia irado, agora me diga o que os pais estão fazendo com seus filhos através do relacionamento cristão. O que eles estão fazendo? Me diz. Eles estão orientando os seus filhos de como se relacionar no namoro? E ele me dizia novamente: Me diga, eles estão orientando os seus filhos como se relacionar? Não, eles não estão. Eles não estão nem se esforçando. E diga para a minha igreja que eu vou visitar muito pecado dos filhos na vida dos pais, porque eles não estão nem se importando, eles não estão nem se esforçando para ensinar os seus filhos como se deve relacionar. E ele dizia também que ele vai visitar muitos namorados e muitas namoradas, porque conhecem a palavra de Deus, mas fazem as suas próprias vontades, desonrando o nome de Deus no relacionamento. Sabe? Aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o seu filho, castiga-o enquanto é tempo. Nós precisamos entender, igreja, né, que a orientação, ela não só protege do perigo, como ela livra do perigo. A única coisa que Deus está exigindo de nós, os pais, é que nós orientemos os seus filhos. Porque nós podemos até nos justificar dizendo, mas olha, eles estão numa fase difícil. Eles estão numa fase de tentação, de hormônios, né, florindo. Só que a única exigência de Deus para nós, os pais, é orientem os vossos filhos de como devem se relacionar. Porque o namoro cristão de hoje não está tendo limites e está desonrando os princípios de Deus, desonrando o nome de Deus. Quando o Senhor me deu essa revelação e eu acordei,
Eu me lembrei de um louvor da harpa que eu cantei lá no monte, que foi o número 527, que fala que Deus é o dominador de tudo. Deus está no controle de tudo, no governo de tudo, das coisas grandes, pequenas, simples, importantes. Deus é o governador de todas as coisas. Nada e ninguém pode escapar das suas mãos. Nada e ninguém pode se esconder diante dos teus olhos. E depois eu tirei uma palavra e saiu lá em Cantares capítulo 6, que fala do relacionamento da noiva com o noivo, de nós com Cristo. E aí ele falava para mim assim, que o nosso amor pelo nosso cônjuge, o nosso amor, né, o amor do namorado pela namorada não pode ser maior do que o nosso amor por Deus. Por amor a Deus, nós devemos aprender a nos relacionar. Por amor a Deus, nós precisamos orientar os nossos filhos de como devem se relacionar, né? Mas ainda há tempo de arrependimento. Eu fiz a minha oração, pedi perdão para Deus, falei para Deus, Senhor, se eu estou negligenciando, né, orientações da vida dos meus filhos, o Senhor me perdoe e me capacita a orientá-los de forma correta, para que eles saibam se relacionar, né? Então ainda dá tempo, igreja. Ainda dá tempo da gente pedir perdão para Deus e começar a fazer tudo diferente. Orientação é proteção. Orientação significa amor. Hoje eles podem até não entender porque estão passando por um processo de transformação, de fases, mas amanhã eles entenderá, né? Se nos arrependemos, se nos arrependemos e passarmos a fazer diferente a partir do dia de hoje, né? Todo pecado será perdoado, será esquecido e não haverá necessidade de Deus visitar o pecado dos filhos na vida dos pais, né? E Deus falou que vai visitar muitos namorados e muitas namoradas que estão desonrando o seu nome, falam do seu nome, mas estão desonrando o seu nome. Só que a maior ira de Deus na revelação que ele me deu era contra nós, os pais, né? Porque é nós que formamos o caráter dos nossos filhos. É nós que devemos orientar os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade espiritual sobre a vida dos nossos filhos até o fim. Não importa quantos anos eles tenham, se eles precisarem, se nós olharmos para eles e ver que existe necessidade de uma orientação, nós precisamos dar, seja ela uma orientação firme, seja ela uma orientação mais dura, mas tudo por amor. Então, se nós amamos o nosso filho, se nós amamos a Deus também, primeiramente, nós vamos orientar os nossos filhos, nós vamos ensinar a eles, que nem eu tenho um menino, eu tenho um filho homem, eu tenho que orientar eles a tratar a namorada com respeito, sabe? A tratar como se fosse princesa, princesa de Deus, sabe? Então, igreja, vamos buscar, se não sabemos como ensinar os nossos filhos. Então vamos meditar nas santas escrituras de Deus, para que ele possa nos capacitar a fazer a sua vontade na vida dos nossos filhos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.